Todo mundo aí já conhece o Bagdex, o principal Monster Taming brasileiro que vai ser lançado nesse ano de 2025 e contém mais de 160 Bagmon pra gente poder treinar aí nesse ano na região de Brasília, né? Bastante inspirada no Brasil. E por isso nesse vídeo aqui eu resolvi conferir com vocês todos os Bagmon revelados, porque teve Bagmon que foram revelados aí na época do Natal, lá no Instagram da Bagdex, e a gente vai conferir todos eles agora. Fala galera, eu sou o Taleira. Antes da gente ir pro Instagram do Bagdex, onde a gente tem todas as espécies, só queria lembrar pra vocês que a gente tem esse quadro aqui bonito, né, que mostra mais ou menos a ideia de todos os iniciais juntos, né? Com mais esses 8 aqui que devem ser lendários aqui embaixo e 4 que devem ser acima de lendários, não sei, a gente ainda não sabe mais ou menos os nomes que o Bag vai dar pra cada uma dessas categorias, fora os iniciais que a gente tem aqui em cima, né? Esse quadro todo especial que ainda não está atualizado com os que foram revelados, tá presente no site da Nuvem, que é a parceira oficial do Bagdex, a publicadora oficial também do Bagdex, que vai publicar o jogo lá na Steam, tá bom? Lembrando que aqui na Nuvem a pré-venda já tá rolando, e se você quiser ajudar aqui o canal também, clica no link aqui embaixo pra você fazer a pré-venda pela Nuvem, pelo meu linkzinho, porque na pré-venda vai ter desconto do Bagdex, fora que tem outras versões aí que você pode comprar, além da versão básica que vai vir só o jogo, firmeza? Bom, agora sim a gente tá aqui no Instagram, que é essa parte aqui do lado, né, que eu tô, recortei aqui pra gente poder ter uma visão de todos os Bagmon que foram revelados até agora, tá? Aqui a gente tem Bagmon que já foram revelados anteriormente, como por exemplo os Starters, né, que são os primeiros a serem mostrados aqui pra gente, todas as suas linhas evolutivas, e a gente vai conferindo junto com as suas tipagens, o nome de cada um. Eu não vou saber o nome, eu não vou saber referência aqui de toda a cultura brasileira, tá? E também não vou saber o nome específico aqui das tipagens, mas eu vou chutando, beleza? Vamos lá então. Primeiro a gente tem os 3 primeiros Starters, lembrando que são 6 Starters, né, muita coisa. A gente tem a Voara, que é do tipo vegetal, depois ela evolui pra Azurara, que é do tipo vegetal e ganha tipagem voador, e Arara Azul, né, já o nome já é bem dito, né, que é uma arara azul, mas que continua sendo vegetal e voador, bem bonitona, né, bem carnavalesca aí, deve ter sua inspiração no Rio também, né, no filme Rio. Pekimiko, Bagmon número 4, é só da tipagem fogo, depois Micorado continua sendo só fogo, e o Doura Leão, eu acho que por conta do nome Doura, né, o Bag quis colocar aqui algum aspecto metálico, né, dourado, coisa do tipo assim, e na juba do leão aqui do Mico, né, ele é meio prateado, então a tipagem acabou sendo fogo e metal. Já o Cap, a gente já sabia, né, tipagem tipo água, né, inspirado em Capivara. Varacap, eu acho que é a melhor evolução do meio que a gente tem até agora. E a Capilord, entre todas essas daqui, foi o que achei mais legal, cara. Capilord, que deve ser tipagem água e terrestre, né, aquático e terrestre. Tem aqui toda uma armadura, né, a armadura me lembra um pouco Avatar, não sei porquê, além da Dieng, não sei se tem alguma inspiração, não sei, me lembra alguma coisinha assim, sei lá, eu posso estar ficando maluco. Agora a gente vai seguindo aqui, a gente tem os nossos outros Starters. Aliás, eu tinha falado que são 6 Starters, não são 5 Starters, tá? Porque o Caramelo tá tão presente ali em todas as divulgações do Bagdex, que eu achava que ele fosse Starter também, mas não é, tá bom? A gente tem o Tamanduí, o Tamirim e o Lutanduá, tá bom? O Tamanduí é da tipagem terrestre, Tamirim continua sendo terrestre, e o Lutanduá, que até agora é a última evolução mais da hora que tem, bem shed, né? Com a sua linguinha ali fininha, mas os braços bem porradão. Ele é terrestre lutador, amei a tipagem, amei o design, provavelmente vai ser o meu inicial quando eu começar aí a minha jornada. E depois a gente tem o Magato. O Magato é do tipo elétrico, né? Mas ali tá voltaico, né? Que são as nomenclaturas que o Bag arrumou ali pro Bagdex pra não dar problema com a Big N, né? Depois o Magato evolui pro Maragayato, acho que é isso, e Amatirica. Ele só muda de tipagem na Amatirica, que além de voltaico, fica sendo noturno também. Mas o Magato já tem ataques noturnos desde o começo lá. A gente jogou a demo do Bagdex, né? Vai estar passando aqui no card, depois você dá uma olhadinha aqui no canal. Beleza, depois a gente tem o Caramelo, que evolui pro Caralata, e quando ele vira o Viramelo, aí ele fica sendo normal e também psíquico, acredito eu, né? Ele tem uma coisinha aqui no rosto, ele tem a tipagem ali que acredito eu que seja psíquico, e ficou bem interessante, cara. O Viramelo ficou ali bem legal, tem detalhes aqui de caramelo que ficaram bem bacana nele, né? Sempre derretendo ali com o caramelo, tem uns chocolatinhos também. Ficou bem bacana. Agora já indo para outros Bagmon que a gente tem ali, gaps, né? Se você perceber aqui atrás, eles estavam seguindo toda a mesma sequência, né? Do número 1 até o número 18, a gente tinha aqui todos os Bagmon em sequência. E agora a gente tem alguns Bagmon que ainda não foram revelados.
o Bag deve estar trabalhando ali nos últimos designs, né, tudo mais, ou só deve estar ali no anúncio do marketing, né, deve estar esperando ali o momento certo de ser revelado, né. O primeiro que a gente tem é o Yasá, inspirado num açaí, ele é do tipo planta, tá? Depois ele evolui pro Açaíne ou pra Sorvetine. Parece que ele tem duas formas de evolução, né? Ou pra um ou pra outro, parecido com alguns Pokémon que a gente tem, que se você fizer um tipo de evolução ele evolui pra um, se você fizer outro tipo ele evolui pra outro. Porque percebe que ele não segue ali todas as setinhas retas, ele tem essa setinha aqui, ó, que vai meio que por cima, tá vendo? E depois vai pra Sorvetine. Então o Yasá pode virar a Açaíne, que é planta e elétrico, ou a Sorvetine, que é planta e gelo. Então bem legal, fiquei curioso agora pra saber qual é a Açaíne aqui, porque parecem ser nuvens que tem aqui, né, pra formar o tipo voltaico. Depois a gente tem o Guaranin, né, que é um Guaraná, evolui pro Aranaçu, que não sei, acho que é fada aqui, né, seria parecido com tipo fada e planta. Depois a gente tem o Beboto e o Bodutor. Esse cérebro aqui na cabeça dele ficou muito engraçado, né? Ele tem um pouquinho de cérebro aqui, depois ele fica com um cérebro enorme, então acho que é água e psíquico, o Bodutor. Laguito evolui pro Moscazulo, que evolui pro Bansquito. Então o Laguito, que é do tipo inseto, evolui pro Moscazulo, que deve ter alguns casulos aqui, essas bolinhas devem ser disso. E depois o Bansquito. O Bansquito é tipo inseto e água. Acho que deve ter a ver com o mosquito da dengue, não sei. Alguma coisa assim, né? Por conta da água, né? Água parada, sei lá. Xanin e Fortuna, bem legal aqui o segmento, né? O Xanin é do tipo normal e Fortuna é normal e Dark, tá? Isso daqui seria tipo uma contraparte do Caramelo, né? Se o Caramelo é um cachorro que é normal e psíquico, a gente tem o Xanin, que é um gato que é normal e noturno, né? Ficou bem legal. O design aqui, Fortuna, ficou muito legal, né? Aqueles nomes que as vó dão pros gatos. Aí a gente tem Fofilho, que é do tipo planta, e Pamonhana, né? Uma pamonha aqui também do tipo planta, então o Fofilho deve ser como se fosse um salgadinho de milho, sei lá, que evolui pra pamonha. Jondi, que é um João de barro, né, tipo terrestre, depois evolui pro Bojarro, que esteve presente durante a gameplay lá do Bagdex demo, né, se você ainda não jogou, aproveita lá pra jogar na Steam, tem várias propagandas lá do Bojarro, né, terrestre e voador. Avançando, a gente tem o Benja, Benja Mais e Benja Muitos. Benja é esse tipo aqui que eu não me lembro exatamente agora, mas é como se fosse um tipo de criação, sabe? Sintético, eu acho que é esse o nome, cara. Tipagem sintético e voltaico, né? Ele mantém o sintético e voltaico desde a sua primeira forma, depois do Benja Mais e o Benja Muitos continua nisso daí, é um dos mais legais até agora, né? E justamente por mostrar toda a linha evolutiva, eu achei bastante bacana e dá pra gente adicionar no nosso time se a gente quiser. E percebe só que aqui ele evolui sim de um para outro porque mostra a setinha aqui dele evoluindo, né? Diferente da Yasá, que mostrava aqui a Açaíne, né, evoluindo, mas também a setinha por cima que mostrava a Sorvetine. Então aqui tem duas evoluções diferentes para Yasá. Já o Benja aqui, ele tem evoluções seguidas, tá? Não tem meio que uma opção de evolução como é a Yasá, beleza? Aí a gente tem o Pond, que deve ser desse tipo aqui que, pra mim, remete a fada, mas eu não sei qual é o nome específico aqui que o Bag usou, tá bom? O Pond evolui pro de queijos, tá? A evolução do pão de queijo. Carcego evolui pra Morganca, deve ser um morcego aqui Dark, né? Que evolui pra Dark e outra tipagem que eu não sei dizer qual que é. Fradame, que é planta e terrestre, evolui pro Mandacacta, bem legal, né? Deve ficar ali pra região do Cerrado, né? Algo do tipo assim. Grafé evolui pro Torrafé, que evolui pro Cafasma. Olha só, ele muda aqui a tipagem. Olha, isso daqui é muito legal, olha que interessante. O Grafé deve ser um cafezinho, né? Do tipo planta. Torrafé, quando ele tá sendo torrado, é planta e fogo, mas o Cafasma, quando ele já virou ali a fumacinha, né, ele vira fantasma e fogo, cara. Nossa, esse aqui com certeza vai estar no meu time, cara. Putz, esse daqui tem que estar no time de todo brasileiro médio, né? É o Pokémon, o Bagmon, aliás, Café, muito legal. A gente tem a Duratista, que é do tipo pedra, que evoluiu pro Dutrino, né? E depois pro Duraíba. Duraíba esteve presente durante a demo que a gente jogou, do tipo pedra e também do tipo psíquico, talvez. Zegote a gente tem aqui, talvez seja o Zé Gotinha, né? Deve ser muito provavelmente o Zé Gotinha. É o Bagmon número 50. A gente avançando tem o Pantacaré, que evolui pro Jacaruçu.
legal. É um jacarezinho aqui do tipo água. A gente ainda não tem ainda a demonstração dele. Dinossuá é do tipo terrestre e psíquico, talvez. É um dinossauro aqui, né? A gente ainda também não tem a demonstração. A gente tem o caçulito, que é do tipo sintético, que evolui para caçuluta, que é sintético e lutador. E por último a gente tem o caçumestre. Caçulito teve muito presente aí na minha vida, né? Quando eu era criança, quando a gente tinha os caçulinhas ali do Ben 10, das meninas super poderosas. Deve ter sido presente durante a sua vida também. O biscolacha é do tipo normal e lutador. Depois evolui pro bolachoito, né? Essa bolachona aí gigantesca, cheia de sabor aqui de morango, né? A gente tem o rato-banho muito inspirado, que é do tipo água e elétrico, né, voltaico, que evolui pro Rá-Tim-Bum, também fazendo referência ao castelo Rá-Tim-Bum, de onde ele veio, né, água e voltaico. Cuscute, tipo planta, que evolui pro Brucutus ou pro Monstrus, tá bom? Então é outro aqui que vai ter duas evoluções. O Cuscute evolui ou pro Brucutus ou pro Monstrus, tipo, o predominante dele vai ser tipo planta, e se fosse pra eu chutar, eu diria que o Cuscute evolui ou pro Cuscuz, que seria o normal, ou o Cuscuz paulista que a gente tem aqui em São Paulo, que pode ser o Monstrus, né? Que o Cuscuz paulista é tratado pela outra galera do Cuscuz como uma aberração, então pode ser que isso daqui aconteça. Vamos lá, aqui a gente tem o Quero-Quero, que a gente ainda não tem a forma dele, mas será do tipo normal, e o Quero-Caos, muito da hora, do tipo normal e voador. Mesma tipagem, por exemplo, do Staraptor, né? Depois a gente tem o Bem-Te-Vi, que já começa do tipo voador, evolui pro Bem-Te-Vejo, voador e noturno. A gente tem a Largata, nome sensacional, bem brasileiro. A Largata evolui para Casuleta, que evolui para o Borboleto. Muito legal. Só que a Casculeta, se ela for macho, ela evolui para o Borboleto, mas se ela for fêmea, ela evolui pra Brabuleto. Muito bacana, cara. Eu gostei como o Bag tá sendo muito criativo e ele brinca aqui com várias evoluções diferentes, né? A gente vai ver ainda nesse vídeo várias evoluções diferentes, inclusive aqui embaixo. Mas olha só, Largata, independente do sexo, sempre evolui pra Casculeta, Casuleta, aliás, né? E daí, se for fêmea, pra Brabuleta, se for macho, pro Borboleto. Muito bacana. Começa sendo só do tipo inseto e depois na evolução de borboleto ou brabuleta é inseto e voador. A gente tem a Caravera, que é do tipo voador e aqui é do tipo tóxico, parece, né? Tem um verdinho aqui de tóxico, parece bastante. Garopix. Garopix é muito bom, cara. Vixe Maria. É do tipo água e terrestre. Interessante. Deve ser uma garoupa, né? Que é um peixe. E aí a gente tem o Ovucho, que tem 3 tipos de evolução diferente. Presta atenção. O Ovucho é do tipo normal. Se ele for fêmea, ele pode evoluir para Chocalinha, que continua sendo do tipo normal. Se for macho, evolui para Galopeira, que é do tipo normal e noturno. E sendo macho também, pode evoluir para o Madrugalo, cara. Muito legal. Eu não sei se a Galopeira evolui para o Madrugalo, mas acho que não. Eu acho que o Ovucho tem 3 evoluções diferentes, tá? Porque tá mostrando 3 setinhas a partir do Ovucho. Então, se ele for fêmea, Chocalinha. Se for macho, pode ser ou Galopeira, que é normal e dark, ou Madrugalo, que é normal e fada, acho, tá? Eu acho que é isso daqui, beleza? A gente tem o Congeui, que é voador e deve ser gelo aqui. A gente tem a Cochita, que também não tem evolução, só do tipo lutador. A Caraxé, só do tipo que eu tô acreditando, né, que é fada. Pasfeira, que é um pastel de feira do tipo fogo. Caudicana, nossa, isso daqui deve ser uma dupla muito boa, né? Aqui tem a dupla aqui de várias coisas típicas do Brasil, né? Cochita, Acarajé, Pasfeira e Caudicana. Caudicana que é do tipo fantasma, aparentemente, né? Mas avançando, vamos lá continuar. O Bebezo do tipo normal evolui para cara preta, tipo normal, muito bom. E a Mimosa evolui para Vacarela, bem bacana, né? A gente tem aqui o touro e a vaca, muito legal. Aí a gente tem o Gurumim, que pode evoluir para o Sapoeira ou para o Gil Sapo. Esse daqui deve ser uma inspiração na linha evolutiva lá do Poliwhirl, Politoad, né? Que começa com o Poliwhirl, que também é um girininho, né? Mas o Girumim é do tipo tóxico, que faz todo sentido para um sapo, né? Que evolui para Sapoeira, que é tóxico lutador,
ou o Gil Sapo, que também é tóxico ou lutador. A gente tem o Boiche, que é do tipo água, bem misterioso, ainda não tem nem aqui o design dele a ser mostrado. E aqui a gente tem outra clara referência ao Pokémon, que deve ser a linha evolutiva do Abracadabra e Alakazam, que aqui é o Sim, o Salabim e o Ziriguidum. Devem ser do tipo psíquico, né? O Sim, o Salabim e o Ziriguidum psíquico e noturno. O Ziriguidum aqui bem alegre, mas ao mesmo tempo meio macabra, que eu não vou muito com a cara dele não, mas interessante ter no time. Ele parece que vai ser bem forte, também estava presente na demo, só que só no time adversário. Vamos lá, a gente tem a Mamuna, que também é do tipo tóxico, que evolui para Matopia, e por último para Macinas, né? Uma referência aos Mamonas Assassinas, tipo tóxico e dark. Aqui a gente tem o Chinelão, que é a pré-gaiana, tipo sintético e voador, né? Que é o chinelo voador, muito legal. Capagás, que é do tipo fantasma e tóxico. E aqui avançando a gente tem o Feijote, do tipo gelo e fantasma. Banloira, do tipo fantasma e fada. É uma banana junto com a loira do banheiro. Não sei. Acho que talvez seja só a loira do banheiro, né? Mas tem Banloira. Tazum excepcional. Caraca, mano. Esse daqui, quem aí nunca teve Tazo, né? Tazon do tipo sintético, que evolui pro Montazo, tipo sintético voador. Bebolvo, do tipo água, que evolui pro Octed, né? Deve ser um polvo, tipo água e noturno. Aqui a gente não tem um revelado ainda no Bagmon número 105, mas é do tipo normal. A gente tem o... Não, pera lá. Aqui para tudo. Chimarrã do tipo tóxico. Muito legal. Se for macho, evolui pro Saparrão, que é tipo tóxico e fogo. E se for fêmea, evolui pra Terereca, que é o tipo tóxico e gelo, cara. Então, muito legal, né? Que é chimarrão e tererê. Ficou muito bacana isso daqui. Cara, foi uma ótima referência do Bag misturando duas coisas, né? Chimarrão e sapo, aí ficou muito legal. Canarito, que é do tipo voador, que evolui pro Pistolito, tipo voador e lutador, que deve fazer referência ao canarinho pistola aí da seleção. Tatuleco também referência à seleção, né? Tipo terrestre e pedra, que evolui pro Tatunastra, tipo terrestre e pedra também. Número 113 a gente ainda não tem, mas vai ser do tipo terrestre. Suacervo apareceu ali durante o vídeo de Natal que a Bagdex postou, tipo fada e psíquico. Ficou bem legal o Suacervo. E aqui a gente tem o Tupim. Olha só o Tupim, cara. Olha quantas evoluções o Tupim tem. E adivinha só, o Tupim vai ser o nosso Eevee aqui dentro da Bagdex, tá? Tem o Eevee aqui dentro da Bagdex, que é o Tupim. Mas pode ser, eu posso estar errado, mas o Bag pode ter pego inspiração também no Tentem. Porque no Tentem a gente tem um tipo de Eevee também, só que o Eevee também é um passarinho voador, tá bom? Então pode ter mais inspiração no Tentem do que propriamente no Pokémon. Mas lógico que tudo nasce no Pokémon quando a gente tem o Eevee desde a primeira geração com vários tipos de evolução diferente. Mas vamos lá. O Tupim pode evoluir pro Hidroniquim, que é tipo voador e água. Volpiniquim, voador e elétrico. Brasiniquim, voador e fogo. Petraniquim, voador e pedra. Titaniquim, voador e metal. Ou Extraniquim, voador e dark, tá bom? Número 122, a gente ainda não tem, é do tipo tóxico. Aqui a gente tem o Sebrutius, tipo dark. Digidin, tipo dark e normal. Percutum, tipo dark e fada, tá? O Sebrutius também pode evoluir ou pro Digidin ou pro Percutum. Eu gostei que na nossa Bagdex inteira a gente tem vários que podem ir para uma evolução ou outra na mesma Bagdex, cara. Isso daqui vai permitir que a gente capture vários aí duplicados pra gente ter várias evoluções e que a gente faça uma Living Dex ali da Bagdex, né? Vai ficar bem legal. Número 126 a gente não tem nada, só que ele é do tipo gelo e sintético. Depois a gente tem a Bezarela, tipo inseto, e o Berserkulis, tipo inseto e pedra, tá bom? Eu jurava que ele era tipo inseto e lutador. A gente tem o Soldin e o Sol da Aço, tipo inseto e depois inseto e normal. Aliás, inseto e aço, tá? Não é inseto e normal, não. E aqui indo pros últimos normais revelados, a gente tem o Glaçain, que é gelo, e o Gragelato, que é gelo e metal. O Gragelato eu joguei na demo também. Aqui a gente tem vários outros que ainda não foram revelados nem nomes, tá? Nem se são a evolução do outro, mas olha só, aqui já tá dando bem indícios, né, que é uma evolução. Esse de água pode evoluir pro água e metal a seguir. Aí depois a gente tem um inseto e fogo. A gente tem o Ulual, que é noturno e fantasma, deve ser um bicho bem bacana. Depois a gente tem um terrestre que deve evoluir para terrestre e tóxico, e o de baixo também
deve ser evolução terrestre tóxico, um de planta e lutador também deve ser aqui uma linha evolutiva. Depois a gente tem um noturno e metal, aí a gente tem um noturno e fada, que é o Cristaluna. Aqui a gente tem outro noturno e psíquico, que tá desconhecido. E por último um outro noturno aqui. Eu acredito que esses 4 noturnos embaixo ainda são Bagmon normais, mas eles devem ter uma ligação entre eles, porque um é noturno e normal, o outro é noturno e fada, outro é noturno e psíquico e um é só noturno. Então eles devem ter alguma ligação entre eles. Esses foram 146 normais, e aqui no final a gente tem uns lendários ainda, né? Aliás, tem 151 normais, olha só. Os normais vão até os 151, assim como os 151 iniciais de Pokémon, deve ser uma referência. Daí depois a gente tem os 152 até os 158 sendo algum tipo de lendários, sendo que o único que foi revelado foi o Cobratá, inspiração no Boitatá, Fogo e Noturno. E a gente tem o nome de 3 aqui muito especiais, que são o Loguará, terrestre e noturno, Yaguará, água e noturno, e Velopiá, voador e noturno. Então a gente tem 3 noturnos aqui super especiais para fechar a nossa coleção de Bagmon. Eu curti demais todos esses Bagmon, quero saber de você se você curtiu também. Comenta aí embaixo qual time você montaria a partir desses Bagmon, ou qual tipo de cultura brasileira que ainda tá faltando ser revelada dentro da Bagdex. E lembrando vocês que a Bagdex está em pré-venda lá na nuvem. Se você quiser fazer a pré-venda do Bagdex, faça pelo meu link aqui, porque me ajuda demais e também ajuda o projeto da Bagdex a já lançar aí a todo vapor. Lógico que vai ter vídeo do Bagdex aqui no canal, tanto de gameplay quanto de dicas também de Bagdex, por isso já esteja inscrito aqui no canal e liga o sininho para sempre que tiver alguma novidade antes de lançar o jogo e depois que lançar você ficar sabendo, beleza? Beijão, tamo junto e veja esses outros vídeos aqui que com certeza você vai curtir.